Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz. Deus abençoe cada um. Amém. Eu venho trazer uma palavra poderosa nesta hora. Deus ontem ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Que se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Louvado seja o nome de Jesus. Vou estar orando aqui para a gente continuar essa ministração e convidar o Espírito Santo a estar nessa ministração desta palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta hora queremos, Senhor, te convidar, Pai amado, Pai querido, para estar, Senhor, direcionando esta palavra, ministrando, Senhor, poderosamente no nosso coração. Senhor, tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que tem tentado, Senhor, atrapalhar, Senhor, de nós, Senhor, ouvir, compreender, entender a Tua palavra. Senhor, que as palavras que for sair, Senhor, agora, possa, Senhor, fazer transformação dentro de nós e possamos aumentar a nossa fé em nome de Jesus. Amém. É uma palavra conhecida que eu creio, que se encontra lá em Gênesis 3. Aqui é Deus falando com Adão, depois de vamos dizer, um erro, ao qual Adão e Eva, sua esposa, cometeram. Deus, ele no início está escrito que Deus ele formou os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus começou a construir tudo do zero, tudo era sem forma, a terra era vazia, e Deus começou com a palavra, a falar através da palavra, e tudo que não existia passou a existir. E Deus também fez o homem a imagem e semelhança dele. Deus também fez a Eva, a companheira do Adão, da costela de Adão, e parecia que estava tudo maravilha, tudo paraíso. Estavam no jardim, Adão estava cuidando do jardim, Eva também ali com ele, e que eles quisessem comer, eles podiam comer, menos aquilo que Deus falou, que da árvore do meio do jardim eles não poderiam comer. E ao mesmo tempo que Deus também falou para Adão e Eva, também o adversário, o inimigo da alma, estava ali também observando e vendo, ouvindo também, e pegou aquela parte onde Deus falou que não era para tocar, não era para comer. Então ele começa a falar as coisas no ouvido de Eva, e Eva começa a dar ouvido à serpente. O inimigo começa a falar bonito, a fazer perguntas, questionamentos, começa a colocar dúvida no coração de Eva, e Eva começa a abrir os olhos e ver que aquele fruto é bonito, é belo, maravilhoso, e ela vai, pega e ela vai e come. E ao mesmo tempo que ela come, ela também oferece a Adão. Adão vai, pega e come junto com ela. Ao ato de comer, já começa a entardecer, e naquele horário que sempre, todos os dias, Deus vinha falar com Adão, Deus ele também vem naquele horário. O que eu aprendo nessa parte é que Deus ele nunca deixou de cumprir com
com o compromisso dele com a pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa errou. Deus, ele está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar que falava com você, comigo, quando a gente está na presença, mas também ele está no mesmo lugar no mesmo lugar onde a gente, quando não está na presença, não está lá, ele continua estando lá. Quem se afasta, quem não vai, é nós, porque o pecado, ele faz a gente não ir de encontro a Deus. Então esta é a palavra. O pecado, ele, como apareceu aqui, como Adão comeu, desobedeceu, e a Eva também. Então, mas Deus, sabendo que Adão e Eva pecando, ele continua indo lá no mesmo horário, no final da tarde, falar com Adão. Deus, ele não deixa de cumprir com os princípios dele. Deus, ele não deixa de cumprir com a vontade dele. Ele estava lá no mesmo lugar. Quem muitas das vezes não está no mesmo lugar somos nós quando erramos. Aqui está bem claro em Gênesis 3, o próprio Deus chama Adão, porque Deus estava lá no jardim, naquele mesmo horário que todo dia ele estava lá falando com Adão. E Deus fala: Adão, chama Adão, e disse: onde estás? Por que Deus fala onde estás? Porque Deus, ele estava no mesmo lugar, mas ele não viu Adão. Talvez, na minha conjectura, todo dia, quando Deus descia para falar com Adão, Adão estava alegre, esperançoso, eu creio, animado, ansioso para ouvir a voz e se alegrar com a voz de Deus ali, falando, ensinando, direcionando, dando conversar, falar do dia, o que aconteceu, tudo. Só que agora Deus, ele está ali, e ele outrora não precisava perguntar onde Adão estava, mas agora precisa perguntar, porque no mesmo horário, no mesmo lugar de sempre, agora Adão não está. E Deus, ele continua no mesmo lugar que ele estava tendo intimidade com. Ele continua estando no mesmo lugar de intimidade. Ele não sai, ele não deixa de ter compromisso. Quem deixa de ter somos nós, porque nós, quando erramos, o pecado, ele faz isso. Agora, da boca de Adão mesmo sai: ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Outrora, a voz de Deus era como um bálsamo. Outrora, a voz de Deus trazia alegria. Ele ficava, eu creio que Adão, todo dia, quando Deus descia para falar com ele ficava esperançoso, ele ficava ansioso para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é mansa, ela é suave, ela traz paz, alegria, eu creio. Agora, nesse momento, ele temeu, ele ouvia a voz, é a mesma voz, mas agora ele temeu. Por quê? E ontem, Deus trazendo isso na minha mente, eu fiquei procurando entender, discernir, perguntando a Deus no meu íntimo. E Deus falou, o Espírito Santo falou no meu coração e disse que todo dia Deus descia para falar com Adão. Toda tarde vinha falar com Adão. Porque dessa vez Adão não foi ao encontro da voz de Deus. Por quê? Porque foi a primeira vez que ele se viu nu. Mas estranho. Se Deus formou Adão do pó da terra, então Deus viu Adão nu.
Deus viu Eva nu. Deus viu, sabe, perfeitamente cada parte do corpo. E Adão, tendo o olho, também ele viu que ele estava ali com alguns sem veste, carnais. Só que aqui ele fala que ele temeu por quê? Porque ele estava nu. O que eu entendi e anotei, eu creio que vai nos abrir um leque, é que não é no sentido de estar pelado fisicamente, mas sim no sentido de estar sem suas vestes de santidade. O sentido é, enquanto Adão estava com a sua veste de santidade, ele não se incomodava de estar fisicamente nu, porque a santidade, ela tira a maldade do coração, ela não deixa, ela é um ato da maldade não estar no coração. É uma inocência. A santidade é uma inocência. A santidade, a veste de santidade é uma pessoa que está pura, sem maldade, sem pensamento maligno, sem pensamento de prostituição. Só que o pecado, a desobediência, ela fez com que essa inocência fosse roubada. Essa inocência foi roubada. O pecado é isso que faz. O pecado, ele faz isso. O pecado, ele rouba a intimidade com Deus. Ele rouba a alegria de estar lado a lado de Deus. Ele rouba a inocência, a intimidade. O pecado rouba e tenta distorcer a identidade de filho. O pecado, ele rouba a esperança. Ele rouba as lembranças do que Deus fez por nós. Então o pecado, ele faz isso. Ele coloca medo, ele afasta, ele tira a inocência, ele tira a intimidade. Então Adão, ele temeu e viu que estava nu, é nesse sentido. Porque ele perdeu a veste de santidade. Ele perdeu aquilo que era mais precioso na vida dele. Que era a comunhão, a intimidade, a inocência, a alegria de estar, de ouvir, de estar com tempo na presença de Deus. E é forte isso, irmãos, porque hoje não é diferente. Deus, ele continua sendo o mesmo, santo. E ele quer que a gente venha ser santo. Só que o pecado, ele vem para tentar roubar a nossa intimidade com Deus. Colocar medo.
medo de achar que Deus não vai aceitar a gente de volta, medo de achar que a gente não é merecedor, e não somos mesmo. Só que hoje, pela misericórdia e pelo amor de Cristo lá na cruz, nós temos a chance de se reconciliar com Deus. Só devemos, Senhor, pedir perdão, confessar e buscar a Deus. Devemos se arrepender de coração e buscar a presença de Deus, que Ele está como aquela passagem que Jesus fala, que o filho pródigo volta e o pai está de braços abertos para receber o seu filho. Não deixa que o pecado, a mentira, prevaleça na tua vida. Não deixa que o pecado, a mentira, roube a tua intimidade com Deus, roube a tua inocência, roube a tua essência, roube a santidade, a veste, manchar, sujar a veste de santidade. Vamos olhar para onde a gente está falhando. Vamos ver se aquilo ali que nós estamos fazendo está correto, está agradando a Deus. Não deixe que sentimentos por pessoas, mesmo que seja que mora do teu lado, durma com você, seja maior do que a obediência de Deus. Porque Adão, eu creio que ele, por gostar da esposa dele, por deixar o sentimento falar mais alto, porque ele poderia muito bem não ter feito aquilo, deixasse só a Eva fazer, ou ele mesmo chegar e falar, não vai fazer, porque Deus falou que não é para a gente fazer, mas ele comeu junto. Eu creio que ele deixou o sentimento ser maior do que a obediência da palavra. Não deixa que o inimigo, as pessoas venham falar palavras que venham distorcer a verdade. Não deixa que o sentimento, como eu falei, venha fazer você pecar e errar. Que nós venha fazer diferente. Eu não estou aqui julgando Adão e Eva, mas eu estou aqui usando o exemplo deles para que a gente não venha cometer o mesmo. A Bíblia está repleta de acertos e erros. Mas Deus, Ele quer que a gente venha perseverar na obediência, a não deixar nada acima da vontade dEle. Porque o pecado é para isso. O pecado ele leva à morte. E morte é separação eterna de Deus. A Bíblia mesmo diz, por causa desse erro de Adão, todos pecaram. Hoje a gente, quando nasce, a criança nasce, ela já nasce com o pecado original, que é o pecado adâmico. É uma raiz de pecado por causa de Adão ter pecado. Agora as crianças, a gente nasce, e dependendo de onde a gente nascer, o que está ali naquela família
faz também com que a criança, quando cresce, vai para o lado do erro mais e acaba cometendo outros pecados que aqui é pessoal. Não vai ser mais só o pecado adâmico, mas acrescenta pecados, outros pecados. Não deixa que o inimigo venha nos enganar. Que possamos fazer como Jesus fez no deserto. Confrontou com a palavra e com a autoridade. Que Jesus, quando veio na cruz, morreu na cruz, Ele nos deu autoridade. A autoridade que foi perdida porque Adão pecou lá atrás. Porque quando Adão ainda estava na obediência, a autoridade de expulsar o inimigo do jardim. Por que Deus falou para Adão guardar e lavrar a terra? A gente só guarda aquilo que tem perigo, aquilo que a gente sabe que pode ser roubado. Então Deus já estava falando para Adão: Adão, guarda o jardim, vigia, porque Deus sabia que o inimigo estava ali. Então a autoridade de expulsar o ladrão que tenta roubar, o inimigo que tenta invadir, era do homem. Só que foi tirada porque Adão pecou. Mas Jesus, ele veio e restaurou essa autoridade. Agora em Cristo nós temos de volta a autoridade. O homem tem de volta a autoridade para repreender o inimigo, para expulsar o inimigo. Satanás, ele é astuto, como a palavra do Senhor mesmo diz. Por que ele é astuto? Ele usou a serpente porque ele sabe o grande potencial que eu e você temos na presença de Deus. E ele conseguir distorcer a verdade na nossa mente e colocar dúvida, ele consegue tirar o ser humano, o homem e a mulher, do propósito de Deus. Como ele tirou do propósito a Eva e Adão do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é para fazer a humanidade santa, filhos santos, obediente, que é aprender as coisas no seu devido tempo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu creio que estava ali, mas Deus só ia permitir no seu devido tempo. Conhecer o bem e o mal. Só que o inimigo astuto, ele vai e induz, começa a colocar dúvida na mente de Eva e faz Eva comer o fruto do conhecimento do bem e do mal ali. E hoje não é diferente, irmãos. O mundo está repleto de pecados. Se a gente for ler em Gálatas 5, está escrito as obras da carne.
É pecado. As obras da carne é pecado, porque a carne nada é aproveitada. A carne está contaminada. A gente tem que compreender e pedir que Deus venha nos dar força, venha cada dia mais fazer o Espírito Santo controlar o nosso ser. Está aqui em Gálatas 5, 5,16. Que está assim, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui. Essas obras da carne entrou no mundo por causa da desobediência. O espinho, o abrolho, não existia antes da desobediência. O pecado, ele traz consequências. A consequência para Adão e Eva, e que encadeou até hoje, é ela dar filhos com dores, e o homem da terra tirar o seu alimento do suor. Quantos anos já se passou desde da criação de Adão até hoje? E a consequência daquele erro se encontra até hoje na humanidade. Então vamos buscar mais a presença do Senhor. Vamos buscar mais o Espírito Santo. Porque Jesus, ele veio, deu a vida dele na cruz. E quando ele subiu ao Pai, ele não nos deixou órfãos. Ele mesmo fala, vou ao Pai, mas não deixo vós órfãos. Intercederei meu Pai para enviar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Consolador, o guia, o que testifica de Cristo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele desceu para nos guiar no caminho certo, para a gente não viver errando, pecando, mas ao contrário, mas a gente possa viver, andar no Espírito. Aqui mesmo está escrito que os frutos do Espírito, e o Espírito que está falando aqui é o Espírito Santo, em nós gera o fruto do amor, do gozo, que também significa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é também domínio próprio. Esses
é o fruto do Espírito de Deus, que Deus quer que a gente, dentro de nós, venha brotar. Que nós não venha sermos como Adão, que negligenciou a palavra, talvez por sentimento, por sentir algo tão forte pela esposa dele, ou talvez também por falta de caráter formado e perfeito. Mas que possamos usar o exemplo deles para nós hoje não errarmos. Por isso que Deus quer que a gente venha se alimentar da palavra todos os dias. Porque a santidade, a palavra do Senhor mesmo diz que aquele que se santifica mais, mas aquele que se suje mais. Mas a santidade hoje em dia não é só veste física limpa, não. É dentro de nós, que significa comportamento e ética. Comportamento ético e moral. Como nós estamos vivendo, como nós estamos lidando, nós estamos vivendo de acordo com a vontade, com a palavra, ou estamos sendo imorais, deixando que as obras da carne prevaleçam na nossa vida? Estamos sendo éticos? Ou estamos sendo profano, corrupto, um coração enganoso, malvado, cheio de corrupção, cheio de sujeira? É isso que o pecado faz. Ela nos traz vergonha. Ela nos traz imoralidade, mau caráter. Ela nos traz tudo ao contrário daquilo que é bom. Então fica com esta palavra, que o Espírito Santo possa falar com você mais profundo. Leia Gênesis 3 e medita com mais profundidade, que eu creio que Deus vai falar mais profundamente contigo. Vamos usar o exemplo de Adão e Eva para a gente não errar. Nada na nossa vida tem que ser maior do que a obediência da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor seja com a vida de vocês. Amém? Amém. Eu venho pedir a ajuda de vocês para vocês compartilhar esse vídeo para mais pessoas no YouTube, no Instagram, para alcançar mais almas, porque eu creio que da mesma forma falou com você, falou comigo, Deus também, através desse vídeo, quer falar com outras almas. Mas para esse vídeo alcançar essas pessoas, vocês precisam dar um gostei, um joinha, compartilhar. E se puder também se inscrever no meu canal. Se inscreva, nos ajuda a alcançar 50 inscritos, para que a gente possa também alcançar mais almas
E Deus possa, assim, através da minha vida, através da vida de vocês, resgatar almas através desta palavra. Amém? Que Deus abençoe. Vou estar orando aqui vocês e encerrando. Senhor, nesta hora eu quero te entregar cada um dessas pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar e visitar o lar, a vida. Senhor, eu não sei como eles se encontram, Pai, mas que o Senhor venha, Senhor, fazer o seu querer, a tua vontade, desfazer todo o mal, tudo aquilo que vem tentar, Senhor, impedir deles, Senhor, estar mais íntimo, mais, Senhor, santificados, mais, Senhor, próximo, mais íntimo, mais com comunhão e conexão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra de hoje possa, Senhor, transformar, alcançar aqueles que estão, sim, na Tua presença e também alcançar aqueles que ainda não Te conhecem ou estão afastados, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um, entra, Senhor, com providência. Senhor, cura, liberta, transforma e fortalece, aumenta a fé. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Muito obrigado.